novo dia, e eu comecei com esse louvor, que tudo que a gente precisa é estar na casa do Pai. Casa do Pai tem um relacionamento com Ele, e eu vou trazer uma palavra da gente um pouco mais profundo, né? Não, e o que mais me chamou a atenção nesse louvor é eu não quero só ser apenas teu servo, ter só os benefícios, né? O servo, imagino que um servo, vamos fazendo um contexto de servo, né? De escravo, para o seu senhor. Eu trabalho ali fazendo o que tem que ser feito para ter alguma coisa. Não, eu quero estar na mesa, eu quero estar na casa, eu quero intimidade. Esses dias a Luana chamou para dormir na casa dela e na casa dela, e eu fiquei muito reflexiva, além de honrada, sobre o convite. E quando é que a gente chama alguém para dormir, estar na nossa mesa e dormir, é quando a gente já é mais profundo, é um nível de intimidade maior, né? Coisa que também ela já veio aqui. E é esse nível de intimidade que o Senhor quer com a gente, sabe? Deixar só de saber que muitas pessoas, como eu, um tempinho atrás, sabia que Deus ele era o dono do céu e da terra. Eu tinha temor, oh, meu Deus, meu Deus, sim, claro que sim, mas eu não tinha essa relação de pai, de intimidade, né, de mais profundo. E eu gosto de trazer na quarta-feira, no nosso devocional, uma palavra simples, mas aquela palavra simples, cirúrgica, que fica reverberando dentro da gente mesmo, né? Porque lembra a palavra a espada é aquele que corta mesmo, para ficar ali, cortar a gente, né? Nos defender, nos cortar de todos os nossos desejos, como eu trouxe semana passada, que Saul e Davi, né? Saul significa desejos, e muitas vezes a gente age pelos nossos desejos ou só como sobrevivência. E aí a gente tem a nossa palavra, né? E eu gosto muito de trazer essa palavra simples mesmo, para que seja edificante a nossa vida. Eliana, minha amiga, bom dia. Hoje, então, Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, meu Pai amado, o Senhor é meu sol, o Senhor é meu Pai, é meu tudo, e os nossos corações aqui em mesa, para o Senhor estar conectando os nossos corações, nós tentamos para aprender, para levantar, para transbordar, para ensinar. Obrigado, Espírito Santo, por nos iluminar e trazer revelação. Como eu estava falando, a palavra pode ser apenas um livro, mas quando a gente começa a ler a palavra, né, a Bíblia, ela tem o poder de nos revelar, ela nos revela literalmente, que nós tenhamos esse nível de intimidade, né? De intimidade com a palavra, com a Bíblia, dela se revelar para nós. Certamente, se eu for dormir na casa da Luana, eu vou ver a Luana lá de touquinha, vai se revelar, né? É isso, coisa que no dia a dia a gente não vê. É esse nível de intimidade que o Senhor tem nos chamado, gente. Então, eu vou trazer uma palavra aqui para nós. Célia, minha amiga, Eliana, Luana, Mabel. Quem depois vai assistir, vou trazer uma palavra simples para a gente poder meditar. Ela está em João, se vocês puderem abrir, João 3. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu fiquei alguns dias reverberando, eu falei, gente, tem coisa mesmo aqui, eu preciso compartilhar isso, porque tudo que me toca eu quero compartilhar, esse é o maior objetivo. Então, lá em João 3, eu vou ler até o 3, do 1 até o 6, depois eu vou descer um pouquinho até o 14. Não sei se vocês estão com a Bíblia aberta para me acompanhar, mas está escrito assim: Encontro de Jesus com Nicodemos, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos. Fariseu, gente, aquele que é religioso, aquele que fala e não faz. Como muitos pais, né? Eu sou mãe, a gente trouxe isso no mês de maio, que é deixar um legado, porque a gente instrui os nossos filhos no caminho. E filho aprende muito mais por exemplo do que por ouvir. Então, fariseu, uma mãe fariseu, trazendo para o meu contexto de mãe, é aquela que fala, não faz isso. E a mãe pega e faz, né? Um exemplo, né? E o meu pai falava muito isso. Falava assim, faz o que eu estou falando, não faz o que eu estou fazendo. Meu pai falava uma coisa assim, e eu ficava ali, claro que eu aprendi, porque criança aprende muito mais por ver do que ouvir, igual os olhos, né? Ó, se olhar o olho se movimenta, o ouvido fica paradinho, né? Então existe um segredo aí da criança estar aprendendo. Então, o fariseu é esse, digamos, esse religioso, essa pessoa que fala, não é que ela é mentirosa, tá? Ela está falando a verdade, mas ela não vive. Então, Nicodemos era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Olha só, era uma autoridade. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, ele reconhecia.
Ele reconhecia já Jesus como mestre. Sabemos que ensinas a parte de Deus. Ó, ele sabemos que você, né, o Senhor, ensina a parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode ver, grave bem essa palavra, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, está trazendo aqui, tá indagando, né? Nicodemos está indagando, ele reconhece Jesus aí como mestre, e ele fala: sabemos que o Senhor ensina, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele está indagando que ninguém vai poder fazer o que Jesus faz, né? E aí ele responde: ninguém pode ver a Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Ninguém pode ver se não nascer de novo. Aí Nicodemos vai lá e contesta: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ele indagou. Aí Jesus repete. Jesus, hein? Repete. Digo-lhe a verdade. Se não nascer da água e do espírito, ninguém pode entrar, aqui a palavra, ó, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do espírito é do espírito. Então ele está querendo dizer, lá na primeira vez, quando Nicodemos perguntou, ele disse que ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Quando Nicodemos foi lá contestar, ele disse que ninguém pode entrar no reino de Deus. E aqui eu trago uma diferença, são dois verbos diferentes. Você viu que na hora que ele falou ninguém pode ver o reino de Deus, é ver, olho. Ver, ó, ver, eu vejo. Ver é uma coisa. Quando ele responde pela segunda vez, ele fala: ninguém pode entrar no reino de Deus, a não ser nascendo de novo, que é das águas, que é o batismo, e reconhecer ele como Salvador, a gente já sabe. Ninguém pode entrar. O que ele está indagando? Ver é uma coisa, entrar é outra. E aí eu fiquei refletindo, assisti até uma ministração sobre isso. Ver, quando eu passo, por exemplo, eu vou passar lá na frente da casa da Luana, trazendo um contexto aqui da Luana. Eu vi a casa dela, eu entrei? Não necessariamente, eu só passei. Eu passei, igual agora você perguntando lá, aonde que foi o evento? Ah, mas eu na rua ali perto do Pablo, mas eu já passei, ó, eu já vi, mas eu não sei como que é. Eu nunca entrei. E o Senhor tem nos convidado para entrar, gente, para entrar, realmente para deixar de ser apenas só servo, de ter essa intimidade. Quando eu passar na frente da casa da Luana, ela tá me chamando para entrar, ó, entra, vamos dormir, senta na mesa, depois de dormir, nível de intimidade maior. E quando o Senhor traz aqui para Nicodemos, que eram fariseus, o que ele está dizendo? Nicodemos, você só está vendo, você não está vendo nada. E as coisas do Senhor a gente não vê, a gente penetra mesmo, né? A gente se revela. Lembra que eu trouxe trazer a revelação? E aí, trazendo um pouquinho mais para baixo, depois vocês meditam, João 3, eu li do 1 ao 6, lá no 14. Olha só como, fazendo uma analogia, que eu gosto muito de fazer analogia. No 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que está querendo dizer aqui? Moisés, você se conhece a história de Moisés, está lá em Êxodo, que ele foi o libertador, né, tirando o pessoal do Egito e levando para Canaã. Ele foi ali o líder do, né, literalmente do deserto. Ele não entrou em Canaã. Por conta do comportamento dele, ele foi um líder. Ele viu Canaã, ele acreditava, estava levando o povo. Ele subiu ao monte. Eu já trouxe nos nossos devocionais e na oficina também, que ele subiu ao monte para ter instruções de Deus. Instruções para levar para os liderados, digamos assim. Porém, ele só viu que tinha uma terra. Ele só conheceu, ó, eu sei aonde a Luana mora, mas eu não sei como é. Então, Moisés só viu, ele não entrou. O que significa ver? Eu conheço mais ou menos, Luana, esse lugar que você foi ontem, eu conheço, mas eu não pertenço ao lugar que ela foi ontem. Então, entrar, gente, é pertencer. E o ser humano nasceu para ser amado e pertencente a algo. Então, o meu convite aqui é o quê? Da gente deixar de só ver, de ser religiosa, de ser só servo, e um nível mais profundo mesmo, mergulhar, entrar, ó, entrar, eu mergulho. E trazendo para contexto de águas, de mar, toda vez que a gente mergulha, vamos supor, vamos lá, todas nós agora para uma praia, todas nós aqui conhecemos praia, a Mabel que está no Rio, né, literalmente, deve ter esse acesso praticamente
todo dia. E nós temos, né, que esticar um pouquinho até o litoral. Quando a gente está andando sobre as águas ali, a gente escuta barulho de tudo, não é? Eu escuto barulho de tudo ali. É o barulho de menino chamando, do movimento, se tiver algum funk, a gente escuta. Porém, conforme a gente vai indo para mais, eu gosto, sou um pouquinho mais ousada, eu gosto de pegar umas ondas. Quando eu mergulho ali nas ondas, eu já não escuto mais nada. Eu só escuto o barulho do mar. E muitas vezes a gente está tão agitada com o dia a dia que a gente está lá, não está escutando nada, não escuta, né? Aquietai-vos e sabeis que sois Deus. Então, o convite é a gente mergulhar, não por religiosidade. Não, não é sobre religioso, tanto que está em algum versículo aqui mesmo no Novo Testamento que fala: sai daqui, bando de fariseus, né? Eu salvei o seu nome, eu fiz não sei o quê, mas não mergulhou. O convite é sair da religiosidade. Tem muita gente dentro da religião, muita gente dentro da igreja que não vive esse mergulho, não vive esse pertencimento, que não entrou ainda num Deus, num Jesus, né? E o convite é a gente entrar, sair só de ver. Ah, eu ouvi falar, Deus ele existe, Deus ele é soberano, ou ele é né? Não tem uma relação de intimidade para entrar dentro dele. Então, eu queria trazer isso e para completar, lá em Lucas 5. Olha só, gente, Lucas, eu gosto de navegar, voltando um pouquinho à Bíblia, Lucas 5, diz assim, ó, Lucas 5 diz assim, tá, Jesus também, né, chamando os discípulos, tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lança as redes para a pesca. Gente, chegou um tempo, se a gente quer viver o sobrenatural, é sair do raso, é sair de ver. Eu vejo, eu tenho até um temor. Eu vou lá, eu vejo. Teve uma pessoa que conversou comigo que falou assim: não, livre de religiosidade, até porque eu não falo de religiosidade, vocês mesmas me acompanham, sabem. Mas eu teve uma pessoa que falou assim: eu não faço tal coisa porque eu quero continuar. Eu ontem até falei sobre viver estar no trilho, né? Cumprir os mandamentos do Senhor, guardar a tábua do coração, e ali a prosperidade e a paz vem, né? Porque, ó, prosperidade e paz. Paz, a gente já trouxe que o contrário de ordem não é bagunça, é falta de paz. Muitas vezes a gente quer paz porque a gente está sem a paz. Por que a gente está sem a paz? Porque a gente está numa desordem. E Deus é um Deus de princípio. O primeiro princípio é a ordem, eu falo muito isso dentro da comunidade. E a pessoa queria viver uma vida, queria ver os prazeres lá, igual Saul, né? Os desejos, e tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, eu já tive nesse momento. Mas queria os benefícios de filho. E aí? Né? Eu falei, mas fulano, né? Por que não mergulha aqui? Ah, não, porque se eu mergulhar aqui, eu vou ter que deixar de fazer o que eu faço, olha só. Então, assim, só quer os benefícios, né? Que é as bênçãos do Senhor, a proteção, e esquece dessa intimidade de ter aí. E os benefícios vêm, a intimidade, ela traz isso, é consequência, né? Eu já falei que dinheiro é consequência de um bom trabalho, o sexo é consequência de um bom relacionamento, não precisa se mover pelo sexo ou se mover pelo dinheiro, né? São os princípios que eu trago muito. Mas entrar né, estar com Deus não é pelos benefícios dele, é ter uma relação, uma intimidade. E de verdade, gente, eu falo por mim mesma, eu quero ouvir um pouquinho vocês. Eu tenho começado a ver eu acho, de verdade, eu acho que eu estou chegando em Canaã, de verdade, trazendo para o contexto de Egito e deserto, passei por um deserto, né? E deserto é um momento onde o Senhor quebra, nos quebra mesmo, ele vê o nosso coração, é uma mudança de mentalidade. Eu era escrava. Tinha Deus então, como um soberano, como um Senhor soberano, não como o meu Senhor Pai, né? Aquele que me guia. E nesse processo todo que eu passei de deserto, que cada um tem um período, principalmente foi para mudar minha mentalidade de escrava para filha. E eu tô sentindo já como se eu estivesse chegando no mar, aquele cheirinho do mar quando a gente vai chegando. Eu comentei isso ontem também. Tô chegando na praia, ainda não chegou, né? Não tá lá com o pé no mar, mas já tá sentindo aquele cheirinho, até o vento é diferente, né? A Mabel que mora em praia, acho que pode explicar melhor pra gente. E eu falo, gente, por experiência própria, qual foi o segredo de estar chegando em Canaã, né? E que é uma terra que mana leite e mel, só que é uma terra de gigante, tem que ter postura, terra de filho maduro, né? Não é terra de filho mimado, que é só ter, né? É sobre ser, como eu sempre falo.
Foi isso quando eu decidi mergulhar, gente. Quando eu decidi mergulhar, não foi por religião. Hoje eu vou numa igreja porque eu gosto de congregar, eu sento para aprender, eu encho de unção lá para transbordar, eu sei essa importância, eu trabalho com vidas, mas quando eu decidi mergulhar mesmo nele, ter esse nível de intimidade, mergulhar. Então, o meu convite hoje, deixa de ver. Eu acho que todas nós aqui, né, a maioria que está aqui comigo no grupo, nós todas vemos. Ninguém aqui não acredita em Deus, todas acreditamos em Deus. Mas será que a gente não está só vendo e não está entrando, não está pertencendo? Esse é o maior, e tanto que dentro do próprio grupo mesmo, estava conversando com algumas pessoas, eu quero pessoas pertencentes, faz sentido, tá? É isso, vamos buscar transformação junto, vamos buscar nosso desenvolvimento junto. Esse é o meu maior objetivo, é ser pertencente. Tá só vendo? Só está vendo o movimento, não está penetrando, não está pertencendo, não faz sentido. Não traz transformação para ninguém. O que traz transformação é essa penetração. Eu estou junto, estamos juntos, estou lá, né? E claro que adulto sabe os valores a serem investidos, a serem pagos de comprometimento, enfim, isso para tudo, né? Uma vida com Deus requer comprometimento. Não é religiosidade. Aqui o convite não é ser fariseus, o convite é realmente ser filha. Eu queria ouvir um pouquinho vocês em relação a essa palavra. Como é isso para você, Célia, Eliana, minha amiga, Mabel, Luana, que estão aqui? Querem comentar alguma coisa? Como vocês se sentem? Ah, eu não. Eu só fico muito, reflexiva, né, porque para mim ainda é novo, né, o o estudo da palavra em si, né. Então eu fico só refletindo em tanta coisa que do nosso dia a dia, e aí a palavra vem e nos traz todas as respostas, né. Então eu fico assim, vamos por assim, encantada com a facilidade que está ali, na palma da nossa mão. E a gente às vezes sofre tanto, né. É, a palavra, ela é uma nossa bússola, tudo está aqui. A gente só precisa ter mesmo, pedir para o Espírito, nós somos Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o que ilumina, ele é que revela. Tem um louvor da Fernanda Brum que fala, Espírito Santo, eu não sei orar, me ajuda. E ele sonda o nosso coração. O Senhor só quer um coração sincero, não é religiosidade, a gente já trouxe um louvor também, com falas miraculosas, não, ele só quer um coração aquebrantado. E o Espírito Santo vê esse coração aquebrantado e sobe como essência suave para Deus, entende? E ele não quer ninguém perfeito. Quando traz a palavra perfeito na Bíblia, é sobre maduro. Perfeito no grego significa maduro, ele só quer um filho maduro. Hoje, nós, como mulheres maduras, nós sabemos o preço que eu falo, o preço de ser pago de uma decisão, de uma consequência, de uma postura, de um posicionamento. O Senhor quer de nós um posicionamento, não ficar em cima do muro ou ter uma relação com Ele só por benefícios próprios. Ele quer uma intimidade. Uma intimidade. Quando eu passo a ter uma intimidade com você, de você vir na minha casa, entrar na sua, por exemplo, de amizade, né? Como a maioria aqui, todas aqui são minhas amigas, quero poder trazer na minha nova casa, em nome de Jesus, até um quarto, que a Luana dormiu na sala, em cima dos meus filhos. Nem tem como, meu Deus, uma mesa que nem cabe, né? Mas glória a Deus, fez parte aí do processo. E mas esse nível de intimidade já leva a nossa relação para um. Nem tudo é tão agradável, nem tudo a gente é agradável, tem ali. Isso é relação, né? Nem todo dia, mas é uma relação de amor e respeito, leva para esse nível de intimidade. E muitas vezes, por exemplo, pegar a Cris Pelai, né? Que é uma amiga em comum que a gente conheceu, não sei nada dela, é uma conhecida. Ela é uma linda, uma fofa, uma querida, pronto, não sei muito o que falar. Mas claro que todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, enfim, como todos nós, mas eu já não posso falar isso dela, né? Eu não tenho esse nível de. Eu só vejo, eu conheço a Cris, já tive umas trocas com ela lá no tempo do Nexus, pronto, entende? Então, assim, é a relação, é deixar de só ver. Eu conheço, eu conheço esse Deus aí, eu conheço, ele é um Deus. Um dia minha mãe falou assim para mim: esse seu Deus aí, esse seu Deus, esse seu Deus aí que faz me ligar. Ela já sabe que ele faz milagre na minha vida, mas ela não teve essa experiência com ele. Por que que ela não teve essa experiência? Porque, Luana, você que está começando agora, digamos assim, e não tem tempo, viu? Uma revelação. Tem gente que tem 500 anos que conhece a Bíblia e não tem uma revelação. É o nível de busca. Tanto que eu trouxe aqui em Lucas 5:4.
Vá onde as águas são mais profundas. Vá. Quando a gente entra lá no mar, é a gente que caminha o mais profundo. É a gente que vai caminhando. Então, ele tem chamado a gente para esse mais profundo, para descobrir ele, revelar ele. E aí ele se revela para nós, é revelação. E a revelação que ele vai dar para você, não necessariamente ele vai dar para outra. Só vai dar para você. Então, é ler e pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Se revela aqui para mim, me ilumina. Alguma palavra vai chamar a sua atenção. Você vai falar, por isso que eu gosto de grifar, toda vez que eu leio a Bíblia. Hoje, por exemplo, eu estava lendo Salmos. Eu estou lendo Salmos, Provérbios, que eu leio sempre, né? Comecei a ler Provérbios de novo, o mês iniciou. Estou lendo Provérbios 5, li Salmos 5, e aí eu estou lendo Jó. Aí Jó, lendo Jó, estou lendo o livro de Jó, porque Jó foi restituído e eu quero, em nome de Jesus, ser restituída do meu casamento, por exemplo, que eu perdi, né? Então, eu estou lendo Jó 5 e eu já li Jó, tá? Mas eu decidi ler Jó de novo porque eu quero ser restituída. E ali, lendo Jó 5, eu grifei, não sei se dá para ver, mas eu grifei. E eu já tinha lido Jó. E tá assim, ó. De seis desgraças ele o livrará. Em sete delas você nada sofrerá. Na fome ele livrará da morte. E na segunda guerra o livrará do golpe da espada. E aí eu falei, gente, eu passei por uma guerra recentemente. Eu passei por fome. Eu passei por fome com os meus dois filhos, pois a gente não morreu. E o golpe da espada não nos matou. Olha o cuidado dele comigo nesse deserto. E eu grifei, eu falei, nossa, nunca tinha lido dessa forma. Nunca tinha lido dessa forma que ele me livrou no meio da guerra que eu passei. Gente, que cuidado, porque aí ele me levou no momento que eu passei, que isso foi em 2021 para 2022. Gente, 2022 para mim foi o ápice do fim do buraco. Ali, 2022, eu falei, gente, ali que estava no meio da guerra, ele me livrou do golpe. Eu estava no meio da guerra, mas ele me livrou do golpe da espada. Eu estava, passei fome com os meus filhos, mas nós não morremos. Olha que profundo. Entende? Então a Bíblia se revela para nós. Como eu isso antes, meu Deus? Isso aqui é um livro de ele me mostrando o que ele já fez. Mas eu amo Isaías, por exemplo. Isaías tem muito livro de que me traz esperança. Esses dias, 4 da manhã, ele me acordou. Ele fez como você, Célia. Me acordou e eu falei, meu Deus, mas quase 4 da manhã, deixa eu levantar, né? Deixa eu levantar. Bateu na porta e eu fui ler Isaías 45. E ele falou que ele estaria ali rompendo coisas. Eu falei, amém. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram. Mas como? Se revelando. Peça para ele, não tem uma quantidade de tempo. É estar em movimento, eu falei, está numa egrégora, numa mesa que é unção, Luana. Tudo que a gente precisa é unção. Mabel, que eu chamo a Mabel de Mabel, e ficou, não tem jeito. Ela não consegue falar, mas se conseguir escrever, ela minha não amiga. consegue falar porque o pessoal está dormindo, né? Mas se conseguir escrever. Célia, minha amiga, consegue falar? Eliana? Só Consegue? ouvindo. Só ouvindo, minha amiga. Ouvindo hoje. Ele é tão lindo, ele fala com a gente de tantas maneiras, inclusive para a gente ouvir, né? E ele traz. E essa palavra é uma palavra que reverbera. Que reverbera. Eliana, consegue Tá falar, minha ouvindo amiga? também, tá ouvindo também, Adri, e colocando no cérebro para que eu venha praticar, porque eu tô só lembrando de momentos assim maravilhosos que eu passei com Deus, assim, o Espírito Santo, essa intimidade, porque às vezes a gente vê um pastor sendo usado, você mesmo sendo usado aí com suas palavras que a gente sabe que está escrito, mas que Deus te dá um dom e te dá muita revelação, isso é intimidade, né? Então, às vezes a gente pergunta, nossa, como que essa pessoa pode orar tão lindo? Como pode pregar tão lindo? É intimidade. É intimidade. Eu tô lembrando aqui de momentos maravilhosos. Não tem preço, gente, quando você tem uma intimidade. Eu me lembro de um dia que eu estava na igreja e, nossa, sabe quando o poder de Deus se manifesta assim? E ele falava assim mais fundo e eu via nitidamente assim as águas nos meus pés e ele falou assim no joelho agora e ele vai te cobrir mais. Menina, eu faltava pular ali, Jesus, que maravilha essa presença, essa intimidade. E então faz todo sentido. Eu tô com saudade disso. Isso, que bom que você tá com saudade, é porque já viveu, né? Isso mesmo, minha amiga, essa intimidade. Trazendo para o contexto marido e mulher, né? Homem e mulher,
A nossa intimidade é mais gostosa quando a gente tem intimidade, não é? Eu fico lembrando quando eu era casada, a fase mais gostosa é quando a gente tinha mais intimidade como casal. E a intimidade dá mais intimidade. Então, é esse nível de intimidade que é gostoso, gente. É isso que tá o segredo, é ir para a intimidade. E eu já trouxe também para nós que é no momento de intimidade que a gente gera bebê, não é? A Uhum, gente gera o nosso, que engravida, foi ali no momento de intimidade ali, né? Então, a gente precisa tem coisas que são geradas em Deus, tem propósito, planos que o Senhor tem para nós, que Ele precisa gerar em nós. Só que para nascer a gente precisa gerar. E onde que a gente gera? Nessa nível de intimidade, do simples, do simples. Tem gente que sobe literalmente para o monte, tem gente que vai. Gente, é o simples. O monte muitas vezes é o nosso quarto, é a nossa sala, é o nosso lugar, é o nosso secreto, é o nosso momento de entrega, é o nosso momento de intimidade. Né? Então, o Senhor está querendo gerar coisas em nós, planos. Exemplo, a Célia está vindo para o mundo dos empreendedores, né? Mundo dos empresários. O Senhor tem planos para ela. Onde que Ele vai revelar esses planos? Como que vai nascer esses planos? Ela vai engravidar esses planos, nesse nível de intimidade. A Eliana vindo aí para a área da terapia, como que ela vai? Qual é a mensagem que ela vai passar, né? Quando ela tocar uma mulher, curar, levar cura, em que área, né? Quais são as mulheres que ela vai atrair? Porque a gente atrai naquilo, né? A nossa cicatriz, ela vira uma unção. Aonde que é a cicatriz? Mas onde que o Senhor vai trazer isso para você? Aonde vai ser gerado nessa intimidade? Então, esse é o convite mesmo da gente deixar só de ver. Porque, como eu te falei, eu via, só que eu não entrava. Eu não entrava por N motivos, e aqui não existe mais motivo. Chegou um momento da gente quer mais, mas não para ter os benefícios, para estar na mesa do Pai, sentar na mesa do Pai. Não quero mais ser apenas o teu servo, gente. É isso. Eu falei, Deus, eu não quero mais só ser o teu servo. Tanto que orando, e eu gosto muito de falar, eu sempre pedia para ele, por conta de algumas coisas, claro que está na cruz, né? Toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados, tudo, tanto que eu declaro Salmo 103, né? Que o Senhor me livrou da sepultura, né? Da morte, ele me livrou do meu pecado, ele já me livrou das minhas doenças e tem me renovado como as águias para eu voar mais alto, e ele me coroou com bondade e compaixão, tá lá em Salmo 103. Porém, eu sempre pedia para ele, Senhor, obrigado obrigado pela sua misericórdia. E eu ficava ali, gente, obrigado pela sua misericórdia. E misericórdia é assim, ele não deu o que eu merecia. Talvez eu merecesse um castigo, mas Deus não é castiga, tá? Deus não é esse nível de castigo, tem as consequências das nossas atitudes. Mas de repente eu desviei de uma rota, né? E Deus eu poderia ter tido uma consequência um pouco maior, digamos assim. E eu, Senhor, obrigado pela sua misericórdia, que o Senhor foi misericordioso comigo. O Senhor, né? Porque também eu fiz isso, não sabia que estava fazendo direito. Eu sempre oro isso para Deus. Obrigado, Senhor, pela sua proteção, sua misericórdia comigo. Eu sou imerecida. Olha o peso que eu pus em mim. Esses dias, né, assistindo a aula, que eu faço uma aula com o pastor, né, da igreja, que eu gosto, né, não é sobre religiosidade, eu tenho buscado, e ele falou, gente, ele falou de uma palavra tão simples, e eu com a Bíblia lá, como eu sou aluna excelente, viu, gente? Eu sempre lá, fico escrevendo, pegando tudo, e gravo e volto, enfim, estou me deliciando nessa nova fase de aprendizado. E aí veio a graça. Ele falou assim, a palavra graça, gente. A graça. Olha só que revelação é o que eu quero trazer. É só no indo mais profundo. A graça, ele dá o que a gente nem merece. E aí eu comecei de segunda para cá falando, não mais, Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Isso já foi. Já foi, isso era uma mentalidade lá do deserto. Eu já sou nele, eu tenho uma intimidade com ele. Hoje eu agradeço, Senhor, eu comecei a agradecer de terça, né, de segunda noite. Ontem passei o dia inteiro agradecendo a graça. Ele está me dando algo que eu nem merecia, né? Que eu nem merecia. Mas ele está me dando meu novo marido, que eu quero tanto, minha nova casa. Sabe? Ó, Senhor, obrigado pela graça desse novo cliente, desse novo projeto, do evento do dia 19. Obrigado pela unção, pela graça. Eu troquei a palavra misericórdia pela palavra graça. E eu vou passar um louvor aqui para a gente finalizar, que é essa tremenda graça, gente.
E ele me revelou isso nesse mais profundo que eu tô indo. O que ele quis dizer? Filha, já te perdoei, já foi. Glória a Deus pela minha misericórdia, verdade, mas agora você já tá na graça. Então, esse é o copo, ó. Eu tô aqui com o copo, gente, não sei se vocês estão vendo. Esse copo tá meio cheio ou meio vazio, Luana? Sei que eu tô vendo aqui. Meio vazio. Meio vazio, Célia? É. Então, depende da percepção, né? O copo pode estar mais para cheio, gente. Tá, literalmente está mais vazio aqui, tá? Que eu já tomei meu chazinho. Mas, às vezes, o copo tá mais para cheio. Tá metade da água, né? Esse daqui tá mais cheio, que é a água que eu tomo. Mas vamos pegar aqui e fazer um exemplo correto. Ó, agora eu acho que tá bem no meio, né? Uhum. E aí eu pergunto, tá mais cheio ou mais vazio? Depende da percepção. Tem gente que vai falar, o copo tá mais para vazio. E o outro vai falar, o copo tá para mais cheio. E a mesma coisa da graça para misericórdia, da graça para misericórdia. A misericórdia teve misericórdia para não dar, de repente, uma consequência do ato que eu fiz. Teve misericórdia comigo, ele foi brando comigo. Isso é misericórdia. E o meu, de repente, o meu novo casamento, que eu tanto quero, vai ser não um marido perfeito, porque nem estou buscando essa perfeição, mas um homem maduro em Deus, que vai ser um casamento, né? Como eu acredito que é para ser, eu acredito no casamento, na família, na instituição casamento, e eu vou falar, Deus, obrigado pela graça. Obrigado pela graça. Então, mudei, entende? Mas como? Quando eu deixei de ver, eu penetrei, eu entrei. E aí eu vou passar esse louvor para a gente ouvir neste sentido, gente. Faz sentido para vocês? Faz sentido, Eliana? Faz sentido, Célia? Mabel? Luana? Então, gente, a gente tem que entrar, penetrar na graça. Porque a misericórdia a gente já sabe, porque se não fosse a misericórdia dele, a gente já tinha sido fuzilado, né? Isso é fato. Nem estaria aqui, nem ele era nem para contar bonito nem feio, nem estaria aqui. Mas a gente já não está nem mais na dispensação da misericórdia. Inclusive, Célia, ontem, quando a gente está falando de igreja, que cada igreja tem uma unção. E a unção, por exemplo, da profecia, da cura e libertação, que tem uma profecia, da igreja de governo, de instituição. Cada igreja, eu não entendo direito, né? Tem que fazer um curso para isso, entende? Pedir revelação para o Espírito Santo em relação a isso. Mas de cada igreja, né? Tem uma unção estabelecida. Igual, eu estava sobre a unção da misericórdia. Eu todo dia eu acordava, obrigado, Pai, pela sua misericórdia, Pai, obrigado pela sua misericórdia. Gente, eu trazia um peso para mim e de repente ficou tão leve, Senhor, obrigado pela sua graça. Até o louvor que eu vou colocar agora, para a gente fechar, ele é um louvor mais animado. O louvor de misericórdia é aquela coisa mais, né? Sou indigna, mas eu sei quem eu sou, filha, gritando, você tem que se convencendo ainda. E hoje, quando você traz o louvor da graça, ele é animado, né? A graça já foi. Nem ele lembra mais, né? Claro que tem as consequências, e ele foi brando quando eu orando no dia 10 de maio, diante de uma situação que eu estava muito apreensiva, eu estava até com mal-estar no corpo, gente, sofrendo mesmo, olha o que a mente faz com a gente. E eu fui orar e ele trouxe Isaías 38. Falei, Senhor, tá cansado, tá cansativo, eu não tô conseguindo mais. Me ajuda aqui, tenha misericórdia de mim. E aí ele me levou para Isaías 38, falando que ele ouviu o meu choro amargo, ouviu o meu choro amargo e estaria diminuindo em 10 graus o meu sol. Sol, a gente anda no sol, pelo menos eu, quando eu ando no sol daqui e ali, eu já chego esbaforida, é um cansaço. Então eu já entendi que estaria diminuindo aí as consequências das minhas atitudes, né? Enfim, e aí isso foi em maio, acho que foi lá para o dia 10, foi perto do Dia das Mães, isso, foi maio. E aí essa semana ele me trouxe a graça, olha, praticamente um mês depois, ele diminuiu o meu sol e ainda me trouxe a graça. Então, gente, deixa eu passar aqui o louvor para nós, e para a gente ouvir aqui. A Luana passou alguma coisa, já vejo, deixa eu ver aqui. Lembra depois. Deixa eu compartilhar aqui. Não esquece. Eu vou só parar de gravar, porque senão não sobe depois, tá? Eu tenho que achar um jeito. Então, eu vou finalizar esse devocional de hoje, esse momento de intimidade aqui na mesa, nós tomando café, com a palavra para a gente deixar realmente de só ver, né? Que bom que vê, porque tem gente que nem vê, né? Nós, glória a Deus, vemos, mas mais que vê.
mais que ver onde a Luana mora. Eu quero entrar na casa da Luana, tomar um café com ela, né? Dormir ali na casa, na intimidade dela. Luana, então é assim, se eu estou fazendo uma analogia com a nossa vida, né? De amigas, que eu acredito muito na unção da unidade. Imagina com Deus. Deus não quer só que a gente veja fazendo na vida do outro, ou vendo um Deus que, né, que a natureza contempla. Não, ele quer que a gente se represente ele aqui. Quando eu declaro sobre a minha vida, João 17:4, Senhor, eu glorificarei a ti nesta terra, em tudo que o Senhor me desse para cumprir, no meu trabalho, na minha maternidade, na minha vida conjugal. E essas somos nós. Então, deixar essa Falta vir palavra. aqui. Oi, Célia? Falta vir aqui. O quê? Ah, é? Não, mas eu vou. Vou aí Tá, também, eu queria... Gente, tá fazendo um parque na frente da minha casa. Então, eu vou, A claro que eu prefeitura vou. começou a mexer. Ó, semana passada eles cercaram e desde ontem não, desde segunda-feira, eles começaram a movimentar. Vai ficar Olha aí. muito legal. Então daqui para certamente está mexendo agora para, né, final aí Pode ser que eu não esteja aqui, né, quando terminarem. Mas não vai ser rápido? Acho que sim, eles já estão mexendo. É porque quando começa a se mexer agora, talvez para primavera, verão já está pronto, né? Final do ano, que as pessoas gostam mais de ir para parque, né? Tem eleição, né? Esse ano. Ah, tem eleição, verdade. Olha a intenção de mexer na cidade. Gente, então eu vou colocar aqui o nosso louvor da graça, porque a gente não está mais na dispensação só da misericórdia, glória a Deus pela misericórdia, mas também da graça. Deixa eu fechar aqui a gravação para a gente começar a ouvir o nosso louvor.